Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje nós vamos fazer a correção do PET 3, semana 1, terceiro ano EJA. O assunto que nós vamos falar é o fascismo e o nazismo contra a democracia. Esse é o nosso tema. Aqui eu vou passar para vocês algumas características comuns entre os regimes totalitários, tá? Seja ele onde for e em que época for. Primeiro, culto ao líder, ou seja, eles consideram o líder, né, como um ser quase supremo, assim, um mito, uma pessoa que se destaca além de qualquer outra. Às vezes até é, né, gente? Só que às vezes pelo lado negativo, como foram Hitler e Mussolini e outros, né? É um estilo político, né, que tem o unipartidarismo. Eles adotam um único partido. Ué, professora, mas existem alguns lugares que tem o totalitarismo, mas existem vários partidos, existe o pluripartidarismo. Ok, mas quem coordena, quem manda, vai ser um único partido. Os outros vão ser minoria, não vão ter voz, né, e nem vez política. Doutrinação. Eles tentam, a partir da educação, principalmente, fazer com que as crianças... É muito mais fácil você doutrinar as crianças, você colocá-las da forma que você quer, do que com os adultos. Então, eles vão se especializar na doutrinação infantil. O que é essa doutrinação, gente? É meio que ensinar nas escolas a forma como o líder quer que as coisas funcionem, tá? É quase uma domesticação, tá bom? Centralização do poder. Como o líder, ele tem digamos assim, um carisma até às vezes negativo, mas um carisma muito grande, às vezes até mesmo pelo terror que ele implanta, o que acontece? Ele vai ter o poder todo centralizado nas mãos dele. Ele não vai deixar que outras pessoas deem a opinião. E quando elas dão a opinião, se não é do agrado deles, ocorrem punições. Que aí vem o uso do terror. Fez algo que não agradou ao líder, né? Ele pode ser punido, tá? Com demissão, com prisão, de várias formas. Com o exílio, né? Mandar para fora do país. Censura. Tá muito ligado ao uso do terror. Jornais, revistas, televisão. Naquela época não tinha televisão, mas existiam rádios, jornais escritos, revistas, e tudo que era publicado ou tudo que era falado em qualquer tipo de reunião e que fosse contra as ideias do líder, ia passar pela censura, ia ser analisado. E se não fosse do agrado, ia ser punido com o uso do terror. Militarização. As pessoas eram treinadas realmente como militares, né? Pessoas próprias para poderem pegarem armas se necessário fosse. Criação de inimigos internos e ou externos. Como que eles fazem essa criação de inimigos, gente? O inimigo surge, ele é criado a partir do momento que ele fala ou faz, né, algo que é contra a ideia do líder. Então, se ele fez alguma coisa contra o líder ou contra as ideias dele, ele se torna um inimigo. E esse inimigo pode ser dentro do país, que é interno, ou pode ser fora do país, como pode ser um outro país, por exemplo, tá? E aqui nós temos o nacionalismo exacerbado ou exagerado, que é a mesma coisa. Esse nacionalismo exagerado, gente, ele vai levar a população a defender com unhas e dentes o seu país. E, se necessário for, pegarem armas, né? Através da militarização. Aqui nós temos a explicação, né, de alguns desses conceitos, do fascismo e do nazismo, e o totalitarismo. O que é esse totalitarismo? O fascismo, gente, eu vou falar rapidinho para vocês, tá? É entendido por cientistas políticos e historiadores como a forma radical da expressão do espectro político da direita conservadora. Ou seja, são aquelas pessoas que são extremamente conservadoras, que se acham melhores do que os outros, né, e que a forma dele ser é a forma correta. Essa ideia também vale para o espectro político da esquerda, porque existem sim, tá, gente?
ditadores totalitários de esquerda, não somente de direita. Uma vez que nem toda política praticada por ela é radicalizada, como o que foi visto pelo stalinismo, lá na Rússia. O regime totalitário liderado por Joseph Stalin entre 1927 e 1953 na União Soviética. Então, o fascismo ele pode ser tanto de direita quanto de esquerda. O que mais acontece é o de direita, tá? Mas ele pode acontecer também pelo lado da esquerda também, através do comunismo aqui, do comunismo militarizado que o Stalin fez na Rússia. Aqui nós temos o nazismo. Uma diferença muito grande entre o fascismo e o nazismo, gente, é que o nazismo tinha uma questão ideológica muito grande, enquanto o fascismo é ligado mais à questão material. O nazismo já tem uma questão mais, digamos assim, social, dentro do próprio país, mais ideológica, tá? Até porque os fascistas não tinham um inimigo comum, assim como os nazistas tinham, que eram os judeus, tá bom? Aqui nós temos duas imagens, né? A passagem da tropa no fascismo. E aqui do lado nós temos os representantes do nazismo e do fascismo. O nazismo era representado pela suástica e o fascismo por um feixe de lenhas, né? Amarrados com um machado no meio, representando a força de todos unidos. E aqui nós temos a imagem de Hitler e a imagem de Mussolini, que eram os líderes do fascismo e do nazismo. Agora nós vamos dar início à correção das atividades. E todas as respostas, gente, elas se encontram aqui no texto, tá? Da página, né, anterior. Vamos lá. Primeira atividade, tá? Aqui na parte de baixo, desculpa. Por qual motivo o governante da Itália, Benito Mussolini, escolheu o fascismo? Tá aqui, gente, muito claramente. O crescimento do número de comunistas e socialistas na Itália levou amplos setores da sociedade, sobretudo aqueles pertencentes a elites, a buscar alternativas para manter o capitalismo. A opção escolhida foi o fascismo, nome dado ao movimento criado por Benito Mussolini. Então, o que eles queriam? O que a elite... O que aconteceu, gente? A elite queria alternativas para manter o capitalismo e acabar com o comunismo e o socialismo na Itália. Então, esse é o grande motivo do líder italiano, Mussolini, ter escolhido o fascismo como forma de governo. Era barrar o crescimento comunista e socialista e aumentar, né, e manter o capitalismo cada vez mais forte, tá bom? Então, esse é o motivo principal. Número 2. Qual foi... Opa, peraí, tô dando um probleminha aqui. Melhorou. Qual foi a base do fascismo e quais pontos eles tinham em comum? Vamos voltar no texto para a gente poder ver? Aqui, ó. A base de seu fácio, que é o fascismo, era formado por indivíduos de classe média que tinham 3 pontos em comum: oposição à democracia liberal, forte nacionalismo e o ódio ao comunismo. Então, essas são as 3 bases para o fortalecimento do fascismo, tá? Que é a oposição à democracia, o forte nacionalismo e o ódio ao comunismo. Tá grifado aqui de verde, beleza? Continuando, descreva como o Partido Fascista chegou ao governo na Itália. Então, nós vamos entender o que aconteceu para os fascistas conseguirem chegar ao governo na Itália. Também vamos voltar ao texto. O que está marcado, gente, é um pouco grande, mas eu vou resumir para vocês essa parte aqui de baixo, esses 2 últimos parágrafos, tá? Primeiro, que vocês não podem deixar passar. Mussolini, então, organizou a agremiação como milícia paramilitar com o objetivo de combater socialistas e comunistas. Primeiro ponto principal. Organizou
agremiação como milícia paramilitar com o objetivo de combater socialistas e comunistas. Ponto principal. Beleza. Segundo ponto. Esse grupo, essa milícia paramilitar, ela era financiada por proprietários rurais e burgueses. A milícia cresceu espantosamente, recrutando ex-oficiais do exército, estudantes e jovens. Então, quem faz parte da milícia? Ex-oficiais do exército, estudante e jovens, financiados pelos proprietários rurais e burgueses. E qual o objetivo deles? Combater socialistas e comunistas. Aí nós já vamos lá embaixo. Com essa adesão maciça, né, das pessoas, ele consegue nas eleições de 1921 um número de 200 mil pessoas filiadas. E ele consegue eleger 35 deputados, tá, para o parlamento. A esquerda ainda era a maioria, mas existia uma grande divisão interna, que acabou favorecendo a ascensão do fascismo. Então, outra questão, divisão interna. A esquerda continuava forte, mas sua divisão interna acabou favorecendo a ascensão do fascismo. Correto? Quarto ponto. O Partido Fascista, reunido em Nápoles, uma cidade italiana, decidiu marchar sobre Roma com o objetivo de reivindicar uma maior participação do povo. Em 28 de outubro de 1922, a famosa Marcha sobre Roma não encontrou resistência, o que fez o rei transformar Mussolini no primeiro-ministro do Estado italiano. Então, nós temos aqui o quarto ponto, a Marcha sobre Roma. Então, vamos lá, vamos enumerar? Primeiro, organização e milícia paramilitar. Segundo ponto, financiamento por proprietários rurais e burgueses para o recrutamento de ex-oficiais do exército, estudantes e jovens. Terceiro ponto, a esquerda continuava forte, mas sua divisão interna acabou favorecendo a ascensão do fascismo. E, por último, a Marcha sobre Roma. Essa é a parte onde nós vamos ter o fortalecimento total do fascismo. Agora vamos dar continuidade à atividade 2. Aqui nós temos um texto e uma pergunta sobre esse texto. Explique por que o movimento nazi-fascista é definido pelo autor do texto como um movimento contra-revolucionário. Vou explicar o que é isso, gente. Existiu, né, na Europa, principalmente na Rússia, né, a partir de 1917, a chamada Revolução Russa, que era um movimento revolucionário. O que é revolucionário? É para fazer mudanças. Um movimento contra-revolucionário é um movimento contra aquele primeiro movimento da revolução. Então, vamos pensar aqui, ó. Teve a Revolução Russa, né, implantando socialismo e comunismo, né, e tentando se espalhar pela Europa. E aí nasce o nazismo e o fascismo contra-revolucionário, que é contra esses movimentos aqui, tá bom? A resposta: socialismo e comunismo estavam fazendo muitas mudanças e revoluções políticas, sociais e econômicas, prejudicando os mais poderosos. Com isso, o interesse em acabar com esses regimes políticos e seus apoiadores, que no caso eram a grande maioria de trabalhadores. Então, por que o movimento nazifascista é um movimento contra-revolucionário? Porque ele é um movimento que nasce após a Revolução Russa, com o socialismo e comunismo, que estavam se expandindo e provocando várias mudanças. Então, é um movimento de revolução contra uma revolução que tinha sido feita. Atividade 3. Podemos afirmar, segundo o autor, que o sucesso do fascismo se deve exclusivamente, ou seja, apenas,
a conjuntura político-econômica? Ou seja, o fascismo teve sucesso só por causa da política e da economia? Não. Por quê? Porque eles conseguem resgatar a economia do país, isso é claro, em especial a Alemanha, que estava destruída pela Primeira Guerra Mundial, pelo Tratado de Versalhes. Porém, qual foi o preço pago? E quem pagou esse preço? Né? Isso aí é para próximo semana, para semana 2, a gente vai descobrir quem pagou esse preço do resgate dessa economia, tá? Dando a resposta. Não foram apenas os pontos políticos e econômicos que ajudaram no crescimento do fascismo e nazismo. Temos também a educação rígida, repressiva, crianças, jovens domesticados. O que é o domesticado que eu quis dizer aqui, gente? Doutrinados, com uma imposição de regras que eles nem sonhavam em quebrar porque eles achavam muito corretas. Sem opinião crítica, com interesse apenas financeiro e total obediência ao seu chefe, que era o líder supremo, né? Gente, então ficamos por aqui. Qualquer dúvida, qualquer necessidade de vocês com relação às atividades, podem estar me procurando, tá bom? Aqui quem falou com vocês foi a professora Elaine de História. Até mais, fiquem com Deus.